Sejam muito bem-vindas à semana 19, semana que vai do dia 5 até o dia 11 de maio. Uma semana muito, muito boa se você estiver disposta a conversar, a trazer à tona o seu conhecimento, oxigenar o seu conhecimento. A gente vai ter dois sextos entre signos de fogo e de ar, ou seja, tem que colocar oxigênio para o fogo pegar. E a gente vai ter a mudança de signo do Mercúrio. Então, Mercúrio vai fazer um sexto com Júpiter, Vênus vai fazer um sexto com Plutão, que acabou de ficar retrógrado, e vamos ter a mudança de Mercúrio de signo. Nesse meio tempo, Mercúrio também vai fazer uma conjunção com Quirón. Eu vou explicar tintim por tintim, então você fica tranquila, que eu vou dar todas as saídas. A gente veio de uma semana que eu chamei de Semana da Estrela, uma semana com ênfase na Vênus, né? A Vênus fazendo grandes encontros e poderosos encontros no sentido de cura, né? Cura do nosso feminino. E aí a gente vem para essa semana que é uma semana super cerebral, uma semana super de entendimento, de conversas que podem vir dessa semana que a gente aprofundou, que a gente mergulhou, que a gente percebeu, e aqui, dentro da semana 19, a gente consegue trocar uma ideia a respeito, colocar em palavras aquilo que a gente conseguiu trazer de forte e de poderoso para essa semana 19. Uma semana com poucos aspectos, mas interessantes saídas, né? A gente já começa no dia 5/5, que é segunda-feira, com um sexto entre Mercúrio, que está em Áries, e Júpiter, que está em Gêmeos. Gente, Mercúrio é o planeta da comunicação. Mercúrio é o planeta do aprendizado. Ele fala da nossa mente, ele fala do nosso mindset. E ele está em Áries, que é um signo de muito empreendedorismo, de pioneirismo, de avanço nas coisas, né? Ele rege Gêmeos, né? O planeta Mercúrio rege Gêmeos. E Júpiter está em Gêmeos desde o ano passado, está saindo agora em junho e vai entrar em Câncer, né? Então, o que que a gente tem aqui? De um lado, a mente, e de outro, Júpiter, os dois fazendo um ângulo de cooperação. Um quer riscar o fósforo, o outro está soprando a churrasqueira para o fogo pegar. Júpiter tem um caráter de filosofia, Júpiter tem um caráter de estrangeiro, Júpiter também fala de universidade, de conhecimento. Então, essa boa combinação de Áries com Gêmeos, de Mercúrio com Júpiter, pode abrir o seu horizonte, pode alargar o seu mindset. Você pode estar com um pensamento bastante obtuso e, de repente, alguém te traz um conhecimento novo, te traz um conhecimento de fora, te dá um pitaco, te dá uma letra, te dá um bizu, te adianta, né? Então, assim, eu diria que é uma semana para você se abrir para o diálogo, para você se abrir para trocar ideia, né? Quando a gente fala de gêmeos, a gente fala de mão dupla. Então, às vezes, alguém que você já deu um bizu, seja cara de pau, porque Ares é cara de pau, liga para a pessoa e fala assim: ah, vamos trocar figurinha comigo? Eu tô precisando trocar uma ideia, tô precisando me ouvir falar e tô precisando das suas dicas geniais. Então, às vezes, a gente vai precisar de alguém para tomar e para fazer esse para-e-bola com a gente. Então, assim, seja cara de pau, convide a pessoa para um café, convide a pessoa para um almoço, troca ideias. Às vezes você está com uma ideia embrionária, é uma ideia que ainda tá prematura na sua cabeça, aí você coloca alguém de fora e essa pessoa fala assim, não, já tentei isso aí não dá certo por causa disso, disso, disso. E aí, ao invés de você parir essa ideia, você já descobre, já aproveita tudo que você precisa saber para poder não cair na mesma casca de banana. Então,
não hesita em dialogar, não hesita em ler a respeito, né? Vai ver fora do seu nicho, vai pegar um artigo, né? Um bom momento, se você está escrevendo uma tese, se você está escrevendo um artigo, você se abrir para outros autores, você expandir seu campo de visão, não pegar só aquilo que está na sua frente, mas poder pegar, né, diferentes abordagens para você ter mais amplitude, né? É um lugar bom para você filosofar, é um lugar bom para você estudar línguas. Se você está com trâmites com estrangeiros, isso aqui é muito bom. Se você trabalha com comércio exterior, isso aqui é muito bom. Se você está conectada em fazer uma viagem, os planos para essa viagem, pô, cairão como uma luva aqui dentro, né? Qualquer coisa que você queira empreender e que você precisa expandir o teu campo de visão, aqui cabe aquelas reuniões estratégicas. Se você está disponível para fazer um brainstorming, para ouvir outras opiniões, aqui pode ser uma consultoria que você contrata, aqui pode ser um campo terapêutico que você abre e aí você ganha mais espaço, aquele lugar estava apertado e aí você expande a sua cabeça. Ou seja, 1 milhão de oportunidades, né? Mas aqui tem que pensar grande, né? Porque Júpiter ele transborda. Aqui tem que ser generosa com seu conhecimento, porque às vezes você abre um campo de reciprocidade muito interessante. Você ajuda uma pessoa numa determinada área, né? Às vezes você está vendo a pessoa fazendo um struggle, né? Como é que fala isso em português? Se degladiando, se debatendo, e aí você dá uma ligadinha para ela e fala assim, amigo, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Por aí é muito difícil, vai por aqui, porque eu já testei, lá, lá, lá. E aí, porra, você entra no campo de reciprocidade e você que é beneficiado no final das contas, porque ela ficou tão grata com a sua dica que ela resolve te dar o programa dela de presente por uma troca de gentilezas. Então, assim, aqui, quanto mais abundante você for, mais você vai experimentar essa cooperação. É um ângulo de cooperação, é um ângulo de abertura, né, de horizonte. Então, filosofe. Ah, mas por que que eu vou ficar? Filosofa. Joga a conversa fora. Às vezes, com o contexto, você vai descobrir coisas que estão além do horizonte, né? Então, eu acho que vale a pena você gastar a sola de sapato, vale a pena você gastar saliva, vale a pena você dar bom dia pro delegado, sabe, bater na porta do vizinho, vale a pena você diversificar, vale a pena você estudar alguma coisa do seu contexto, mas com uma visão diferente ou de fora ou diversa, né? Aqui vale a pena você dar uma esticada no teu campo de visão e não se preocupar muito com a sistematização da coisa, não. Sabe, brainstorming, que você tenta não criticar as suas ideias, só vai empilhando as ideias e soprando fogo. Aqui, mais importante, a dica do milhão para o início da semana 19 é você oxigenar. É você abrir o campo para poder caber mais coisa e você ter ideias geniais, tá? Sem miserinha, sem, vou tomar um café, mas eu tenho 3 minutos. Porra, marca outra hora. Que aqui você vai precisar de tempo, que você vai precisar de conexão, que você vai precisar de intimidade. Para essa cooperação se dar, para esse campo se dar, você vai precisar de tempo. Então não vai atrasado, não vai encaixando um monte de coisa aqui, porque aqui é um lugar que você precisa de espaço, né? Qualquer programação de viagem, como eu disse, né? Tipo, tô pensando em fazer uma viagem. Tipo, cara, já coloca um flag. Às vezes você dá sorte, Júpiter traz sorte, né? Às vezes, mas eu já tentei, tenta de novo, bate lá de novo. Às vezes da primeira vez ainda não tinha, não era o tempo. Aí agora abre o tempo, né? Então,
Eu acho um ângulo delicioso, né? Ele só vai acontecer de novo daqui a 12 anos, porque Júpiter já vai sair de Gêmeos, né? E Mercúrio rege Gêmeos, então aqui você pode conquistar um novo nicho, uma nova praça, pensar além do horizonte, diversificar a sua produção, tem muito potencial. Eu poderia passar aqui algumas horas destilando o conhecimento de que Mercúrio pode fazer. Aqui vale a pena você arriscar falar. Quem sabe você não ganha uma opinião qualificada, uma ajuda, né? Porque Júpiter é muito generoso. Às vezes você pega a pessoa num dia bom, né? Então, assim, fica de olho nas caixinhas de pergunta dos seus gurus aí, porque você pode ganhar uma consulta grátis. Às vezes a pessoa escolhe a sua pergunta, né? Então aqui vale a pena você se dedicar ao prompt, você se dedicar à conversa, você se dedicar, porque quem faz boas perguntas pode obter boas respostas, né? Então, assim, se concentra na pergunta que você quer fazer. Que perguntas você quer fazer, né? Assim, esteja comunicativa, liga aí o seu termômetro da comunicação, porque pode ser muito bom para você. Deixa eu mostrar como é que isso se dá, né? Mercúrio é esse glifo que você está vendo aqui. Vou abrir um pouquinho para vocês, para ficar maior. Esse é o Mercúrio em Áries. Esse é o símbolo do sexto. Esse é o símbolo do Júpiter. Ele parece um 4, né? E o símbolo dos Gêmeos é tipo 2 em algarismos romanos. Aí vamos ver isso aqui. Ixi, acho que deu ruim aqui. Deu ruim, não. Voltamos. Ó, Júpiter, Júpiter, fazendo um sexto, ó, grau 22 minutos 19, grau 22 minutos 19, os dois fazendo um sexto. Mercúrio super se aproximando da conjunção com Quirón, tá vendo? Isso aqui é muito ouro para você fazer uma cura. Isso aqui é a sorte de você ter alguém que já passou pelo problema que você passou e que vai te entregar de mão beijada, porque ela tem empatia com o que você está passando, porque ela já passou. É tipo alguém que fala assim: ah, tô com problema de fígado. Aí a gente conversa pra caramba, porque eu passei 1 ano e meio doente do fígado, né? Então tem várias sugestões. Então, assim, não fica com essa ideia de que se você conversar sobre o seu assunto, vão roubar a sua ideia. Pelo amor de Deus. Aqui é a hora de você aproveitar as oportunidades e abrir o seu mindset para uma coisa bem de abundância, para uma coisa bem de generosidade. Se for você que vai dar, vai ser o generoso, ou que vai receber a generosidade, a gente não sabe, mas se prepara para os dois. Guarda a roupa para os dois. Aí depois, no dia 6 a gente vai ter esse importante sexto da Vênus em Áries com Plutão em Aquário. Áries é fogo, Aquário é ar. Aqui também era Áries, que é fogo, e Gêmeos, que é ar. Esses dois são complementares e o sexto é um ângulo que possibilita uma cooperação. Olha aqui, Plutão retrógrado no grau 3, enquanto a Vênus está no grau 3, minuto 49, e os dois estão fazendo um sexto. Esse movimento ele já estava configurado desde a semana passada. Ele não estava fora da minha rota quando eu dei aquela fala militante é, das questões do feminino, né? Porque, assim, gente, é uma questão profunda para a gente, né? A gente teve que brigar para votar, a gente teve que brigar por queimar sutiã e o caramba, assim. É importante a gente olhar para as coisas que
que fazem com que as mulheres tenham um alto índice de feminicídio, entendeu? E assim, quando Plutão está em Aquário retrógrado, fazendo um sexto para essa Vênus em Áries, que experimenta tanta dificuldade ali em Áries, né? Ela não é uma Vênus fluida em Áries, ela está em queda não, desculpa, em exílio em Áries. Então, essa Vênus em Áries, que às vezes se precipita, né? Arrisca, risca um fogo. Plutão está te pedindo para ser mais malandra, né? Para poder entender que tem determinados buracos que a gente não dá pé mesmo, entendeu? E o retrógrado, às vezes, é um entendimento do que está por trás e do risco que, às vezes, a gente se coloca diante de um contato, diante de uma. Então, assim, esse sexto, ele pode salvar a tua vida. Esse sexto pode te salvar de um rolê perverso. Isso aqui pode te dar um suco de laranja para você não passar um determinado tipo de aperto, né? Isso aqui pode te trazer um conhecimento, desde que você esteja disposta a olhar para o que está por trás. Porque às vezes a gente fica no raso e a gente não consegue ver o que é que está acontecendo, né? Eu vejo isso direto na clínica, né? É um trânsito muito interessante para você olhar terapeuticamente, porque tudo que envolve Plutão pede que você faça um deep dive, né? Faça um mergulho, faça um aprofundamento, que você vá mais fundo, que você descortine. E num bom contato, ele pode te ajudar a fazer a cura de um ciúme, ele pode te ajudar a olhar com mais profundidade para uma relação onde você experimenta uma dificuldade muito grande. Isso aqui também pode falar coisas sobre sua relação com dinheiro. O que que é que acontece? Por que que você está no paradigma da escassez? Por que que você está gastando tanto? O que que está por trás daquele gasto compulsivo? O que que está por trás daquela carência ou daquele relacionamento de dependência? Né? Porque a Vênus também comunica o dinheiro, a Vênus também comunica todo tipo de relacionamento e afeto, né? Como o Plutão fala de morte, às vezes tem relações, gente, que a gente mantém por aparelhos, e aí chega um sexto, você fala assim, ah, vamos desligar isso, porque não tá dando certo, o que eu quero com essa relação? Por que eu vou ficar alimentando essa relação? E aí a Vênus em Áries, ela se dispõe ao conflito, ela fala, cara, é isso mesmo que eu penso, a gente já não tem mais nada a ver há um tempão, eu tô aqui só esquentando o banco, você tá aí gastando meu colágeno, então beijo, tchau. Às vezes, por ser um ângulo de cooperação, facilita a saída, sabe? Facilita a sua saída, como se você conseguisse aqui um respiro, uma cláusula para não pagar multa, sabe? Às vezes isso aqui é uma boa conversa, como é um ângulo de fogo com ar, às vezes você levanta a bola, alguém corta e aí você consegue um fim, né, de algum imbróglio ou de algum relacionamento, às vezes de inquilino proprietário, né? Às vezes você está aí há um maior tempão tentando fazer uma negociação e aí aqui dentro você consegue pegar essa generosidade do Júpiter do dia anterior, você consegue pegar aqui uma boa oxigenação, aqui você consegue um outro argumento, aqui você se imbui de uma cara de pau, aqui você se dispõe ao conflito, porque está em Áries, né? O Mercúrio também está em Áries, conversando com Júpiter, né, no dia anterior, e eles estão muito perto aqui no dia seguinte, né? Na terça-feira. Então, assim, o potencial dessa Vênus em Áries com Plutão, ela me inspira a uma cura, a um processo de transformação, a uma revisão, porque Plutão está de ré. Então, é algo que você já tentou e que você pode conseguir dessa vez. Às vezes a gente fala, ah, mas eu já tentei. Tipo, tá, mas às vezes você não pegou a pessoa numa lua crescente, como essa semana vai estar. Entendeu? Você não pegou a pessoa disponível, generosa, entendeu? Às vezes, no momento anterior, não estava dando passagem, a pessoa estava em outro momento, estava com algum outro problema.
E aí aqui você tenta de novo, você disca de novo, fala, olha, eu sei que eu já conversei sobre isso, mas vamos conversar de novo, porque eu quero fazer uma separação pacífica. O que que você está disponível para fazer? Então, assim, coisas que você quer encerrar, às vezes não é nem encerrar a relação, mas é encerrar aquele reme-reme, aquela fase, aquela. Então, aqui existe uma inspiração para a parceria e para a cooperação, por causa do sexto. E Aquário tem um pouco de liberdade, né? Tipo, traz a liberdade, a amizade, às vezes se apela para a fraternidade da pessoa, né? Para o senso de coletivo da pessoa, né? Então, assim, tem aqui uma boa forma de você conseguir virar uma página, tá? Porque Plutão fala de morte, de renascimento, fala de transformação, fala de renascimento, fala de cura, fala de sexualidade. Às vezes é um crush que volta, porque é retrógrado, né? Alguma coisa que morreu no passado, mas que se renova aqui e se abre novamente, né? Porque Ares é o início, né? Então, às vezes, a coisa tinha esfriado e aqui dentro dá uma sopradinha na brasa e a brasa pega. E o contrário também, tipo, às vezes tem uma coisa que não tá dando muito certo e aí a gente fala, corta aqui, melhor mesmo, vamos ser amigos. Também é uma opção. Mas, assim, tem uma mudança de mão na coisa, entendeu? E é um trânsito, assim, de sexo, né? Assim, um trânsito bom para você apimentar, porque a Vênus em Áries, ela tem a piranhagem, né? E o Plutão chega ali, isso aqui é amizade colorida, que acaba, tipo, vamos tomar um chopp, e aí na hora que você vê, vai pra cama. Isso aqui pode ser você dando uma apimentada na sua relação, isso aqui pode ser se você estiver solteira, é o dia de você colocar uma lingerie à luta, né? Tipo, e partir para o campo de sedução, e partir para o campo de oi sumido mesmo, né? Tipo, oi sumida. Tipo, e aí? Como é que você tá, né? Porque a Vênus, ela tá ali toda saidinha, e Plutão encosta, às vezes dá samba, isso, né? Uma porca e o parafuso, né? O queijo e a goiabada, às vezes é uma coisa assim que dá match. Então, não fica em casa, né? Não fica. Se você tá para jogo, não fique em casa. E se você está comprometida, é a hora de você, sei lá, fazer alguma coisa nova. Você é a pessoa que investe, né? Porque a Ares vai lá e bate na porta, né? Não tem nenhum problema para poder. Então, assim, só para vocês terem ideia da flexibilidade dos trânsitos, né? Se a gente entende a simbologia e o posicionamento de cada um deles e entende o que que aquele ângulo propõe, é muito gostoso. Todos os signos de fogo, todos os signos de ar estão beneficiados dentro desse contexto. Todos, né? Tudo que você tem em Áries, tudo que você tem em Sagitário, tudo que você tem em Leão, tudo que você tem em Libra, tudo que você tem em Gêmeos, tudo que você tem em Aquário, pode ser ventado, pode ser movimentado, entendeu? Só que se você está com fogo baixo, isso aqui pode não pegar o fogo, né? Você vai precisar de muita oxigenação para poder conseguir pegar, sair daquele estado, daquele aguaceiro que a gente pegou dias para trás, né? A gente pegou muita coisa em águas, Saturno, Vênus, semana 17, uma semana complexa, e aí depois a gente saiu desse movimento, e aqui a gente consegue colocar os pingos nos is, conversar, resolver, fechar algumas pautas, né? Com esse Plutão retrógrado aqui, fechar determinadas pautas, pegar aquilo que está meio barro, meio tijolo e fazer um fechamento, ou acender um fogo aí, né? Aí pro game, mas assim, Vênus é desejo, né, gente? Então põe seu desejo para jogo, vai botar a cara na medina, vai passar um batonzinho, vai, né, dar a sua piranhada, porque vale a pena. É, falando isso, gente, é meu jeito de falar, né? Não fico ofendida, não leva para o pessoal, né? É só o meu jeito de falar. Eu tenho a Vênus em Áries, então, assim,
tá em casa, né? Não se ofenda. A Vênus em Áries, ela precisa pôr o borogodó dela para jogo, precisa seduzir mesmo. Às vezes a gente seduz até para poder ter um desconto, né? Não pagar mala extra, não pagar excesso de bagagem. Ai, Jonas, por favor, só essa. Às vezes você vai usar isso só para ter um desconto no vinho, né? Mas pode ser que aqui você dê um match interessante. Então aproveita. Isso pode também estar disponível nos negócios. Às vezes o match e a sedução é com um sócio, com uma parceria, com... Não necessariamente a gente precisa levar tudo para a cama, né? Tem coisas que a gente pode só fazer um bom acordo, fazer um bom encontro, fazer um momento gostoso. Então, assim, cara, é uma semana gostosésima. Você, pelo amor de Deus, é uma semana de lua crescente, tá todo mundo querendo, né, conversar, querendo espaço, querendo ser visto, querendo trocar. Então, assim, vai que é tua, né? Se coloca aí. É, adoro. Espero estar na Chapada, fazendo muitas conversas, muita troca de saberes no Quilombo, muitas trocas no Quilombo, muito aprendizado, muitos novos caminhos, assim, eu acho que vai ser bem bom. Amores, e para fechar essa semana, Mercúrio vai entrar no signo de Touro. Depois dele, no início da semana, ele entrar no dia 10, que é sábado, ele vai ingressar em Touro, onde ele vai ficar 15 dias apenas. Mercúrio em Touro, ele desacelera um pouco, né? Porque ele aqui, ó, ele entra em Touro e ele já começa essa quadratura aqui com Plutão, né? É, Mercúrio é o nosso pensamento. Quando o nosso pensamento entra no terreno taurino, a gente começa a pensar em termos de estruturar, assegurar. Em Áries a gente está panfletando. Mas em Touro a gente fala assim, beleza, agora vamos riscar e ver o que, que é possível de manifestar, porque Touro é o signo da manifestação, é o signo da segurança, é o signo das coisas que estão ali certas, das coisas que estão garantidas. Aqui não tem pressa, né? São 15 dias para você deixar as coisas mais assentadas, deixar aqui, ó, as coisas mais seguras, e no que é certo, ter conversas sérias. Às vezes você vai precisar ruminar alguma coisa que do conflito em Ares, né? Que ele estava em Ares. Aqui você vai precisar falar assim, olha, eu não digeri aquilo lá que você me falou, eu fiquei chateadíssima, vamos conversar. Aqui é a hora de você ruminar e de você conversar. Ele traz um tom teimoso, né? Então, às vezes, a gente pode ficar ali com um pensamento muito fixo, terra fixa em alguma coisa, insistindo em alguma coisa. Tome cuidado com essa tendência, né? Do dia 10 até o dia 25. Às vezes a gente fica muito firma o pé em algum lugar e ali não, dali a gente não arreda. E aí o nosso pensamento pode ficar muito conservador, assim, a gente pode ter um excesso de conservadorismo na nossa cabeça, assim, a gente não querer arriscar, não está muito disponível para arriscar. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de estabilidade para os nossos pensamentos. A gente pode sair daquela ansiedade, daquela pressa que Mercúrio fica quando está em Áries, né? E aqui ele fica mais no sentido de colocar firmeza em tudo que se abriu, né? E aí a gente faz a triagem aqui. O que que é que tem condições mesmo de virar um projeto? O que que tem condições mesmo, né, de ter economicidade? Como é que fica, né? Os pensamentos eles ficam mais rígidos também. Então, aproveita para sedimentar, aproveita para ruminar o que é necessário, aproveita a energia para mastigar aquilo que aquele conflito, né, e ir para frente, porque é isso, né? Não adianta você ficar olhando para trás e que nem um disco arranhado.
Eu acho um período de paz, sabe? De, tá, calma, agora vamos ver o que que é que realmente vai para a linha de produção. Então, eu acho que é interessante você aproveitar. Ele vai fazer contato com Urano nesse período, ele vai fazer quadraturas nesse período, vai fazer quadratura com Leão, vai fazer quadratura com Plutão, já já. Então, assim, ele vai fazer importantes contatos e eu acho que você pode se beneficiar. Porque a gente aprende aqui que nem toda quadratura é ruim, às vezes ela impulsiona você na direção de você encerrar algumas pautas, né? Às vezes, para a gente conseguir ir adiante, a gente precisa fazer alguns fechamentos, né? Encerrar alguns contratos. Então, aproveita essa semana 19, né? Semana porreta para os seus ideais, para os seus saberes. Eu espero que você aproveite.